Fala galera, tudo bom com você? Aqui que fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas e Minutos. Galera, vamos fazer aqui uma gravação aqui sobre óptica geométrica, principalmente a parte que fala sobre fenômenos ópticos, principalmente baseado em espelhos planos e espelhos esféricos, tá bom? Então vem comigo nessa aula que nós vamos conversar com você após a nossa vinheta. Bem, galera, vamos começar aqui a falar sobre a parte da óptica geométrica, falando sobre a parte de espelhos planos, tá? Então, os espelhos planos, ele é um fenômeno que vai ocorrer justamente, é o fenômeno da nossa reflexão, tá? Onde você tem uma superfície lisa, tá? Então, essa superfície lisa, o que vai acontecer, professor? Ela vai acabar refletindo sobre essa superfície e acaba retornando, tá? E o interessante aqui é que você pode observar que nessa superfície você pode verificar que os raios incidentes e os raios refletidos, eles manterão o seu paralelismo, tá? Então, esse fenômeno da reflexão, ela vai ocorrer justamente em espelhos. E espelhos, nesse caso, de características que vão trazer aquelas leis da reflexão que nós comentamos com você, tá? Onde você tem o raio incidente e o raio refletido, eles se encontram junto com a normal no mesmo plano, e também sabemos que o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência serão iguais, tá bom? Isso aqui é muito importante, que nós comentamos com você lá nas leis da reflexão, aplicado principalmente no fenômeno da reflexão, tá bom? Então, aqui nesse caso, nos espelhos planos, a imagem que vai ser interessante aqui para gente, para estudarmos, vai ocorrer o que nós chamamos de imagem virtual, tá? Imagem virtual, aquela imagem que você pode observar que a imagem, a gente diz que ela se forma atrás do espelho, tá? A imagem virtual, se a imagem virtual ela vai ser direita, tá? Geralmente quando a imagem ela é direita, ela se forma atrás do espelho, tá bom? E ela vai ter o mesmo tamanho do objeto, tá? Mesmo tamanho do objeto. E ocorre uma coisa que é a inversão do observador em relação à imagem. Isso nós chamamos de enantiomorfa. Enantiomorfa, tá? Então esse processo enantiomorfa, ela vai ocorrer pelo seguinte fato. Se o espelho levanta a mão, se ele levanta a mão direita, o que vai acontecer? O espelho vai levantar a mão esquerda. Então repara que você não vai ter uma imagem invertida. Nós veremos isso lá nos espelhos esféricos, principalmente espelhos de natureza côncava, que você vai ver antes do foco. Vai ter 3 imagens reais, onde essas imagens reais você vai ver que elas vão ser todas invertidas. Quando a imagem ela é real, a gente diz que ela vai se formar onde, professor? Na frente do espelho em relação ao observador, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá então. Olha só, colocamos aqui para você uma imagem para que você possa entender legal essa parte dos espelhos esféricos. Os espelhos esféricos você vai ter a parte interna onde está vindo a incidência da luz, onde essa incidência da luz você tem a região interna, você tem o espelho que nós chamamos de natureza côncava, tá? Quando você tem a forma do raio incidente, nesse caso na colota externa, ou seja, a região de fora, você tem um espelho que nesse caso seria um espelho de natureza convexa no caso, tá bom? Então, isso é importante para o entendimento da nossa aula, tá certo? Olha só, ampliei a câmera aqui para que você possa observar aqui, ó, o nosso canto lá, nesse canto aqui superior da sua tela. Então, aquilo que nós comentamos, né? Espelho côncavo, quando você tem incidência da luz, ela ocorre na região interna dessa calota, do espelho no caso, e nesse caso você tem a região que vai ocorrer o espelho convexo, beleza? Isso aqui é importante para o entendimento aí do estudo de espelhos esféricos. Espelho convexo são aqueles tipos de espelhos que você vê muito em guarita, né? Guarita, você vê ele em farmácias, em ônibus. Então ele é o famoso chamado pega ladrão, né? Então você tem aí nas farmácias justamente para que ele possa ter uma amplificação do ambiente. Você tem uma imagem reduzida, todas as imagens elas são reduzidas nesse caso, e você vai ver daqui a pouco as características, onde você vai ter essa redução,
e onde você pode observar essa redução justamente para que o observador ele possa ter a observação, nesse caso, do objeto que está, nesse caso que a gente fala que está dentro do espelho. Se está dentro do espelho, nesse caso a gente diz que se forma atrás do espelho, beleza? Então, galera, vamos aqui às características do espelho convexo, tá? A imagem, como você viu lá, é uma imagem de natureza que ela vai ser o que, professor? Virtual, tá? Virtual. Ela será direita, beleza? E se ela é direita, ela vai ser o que, professor? Menor que o objeto, tá? Lembrando que aqui a gente vai tirar como referência a imagem e essa imagem a gente vai analisar em relação ao observador, tá certo? Então, essa é importante, essa observação do nosso entendimento da nossa aula, entender que todo espelho convexo, ela vai ter uma imagem virtual direita e menor que o objeto. Aqui a gente não vai construir a imagem, porque devido à questão para esse vídeo não ficar muito longo. Mas o entendimento é que você entenda que no espelho convexo, independente do observador, se ele estiver próximo do espelho ou distante do espelho, o que vai ocorrer, professor? A imagem ela vai ser sempre convexa, virtual direito e menor que o objeto, tá certo? Tranquilo? Beleza, galera. Bem, galera, agora o espelho côncavo, você tem que ficar atento justamente que são 5 tipos de imagens que você forma. Bem, vamos colocar apenas os elementos que formam, justamente para que você possa entender legal, ó. Vamos desenhar aqui um espelho côncavo, tá? Vamos colocar como referência a luz está vindo nessa região interna, tá? Aqui você tem o centro de curvatura, você tem o foco e você vai ter o vértice. O vértice é o posicionamento do espelho em relação à superfície que você vai analisar, que você vai estudar. Uma coisa aqui que a gente pode colocar aqui como referência, como nós comentamos com você, não vamos construir a questão aqui das imagens, por quê? Porque o vídeo vai ficar muito longo, mas a gente vai colocar aqui um macete aqui para que você possa entender legal. Já sei que o espelho convexo, as imagens sempre serão virtuais direito e menor que o objeto. Aqui nesse caso, você vai ter 5 formas de imagens, 3 vão ser reais, uma não vai ter imagem, ou seja, a imagem nós chamamos de imagem própria, ou seja, não há formação de imagem nem virtual nem real. E o espelho uma imagem virtual, nesse caso ela vai ser maior que o objeto. Então vamos lá então, colocar aqui como referência para você. Só um momento, tá? Aqui, ó. Então você tem antes, vamos colocar aqui 2 posicionamentos, tá? 5 posicionamentos, vou chamar aqui de A, B, C, D e E. Beleza? Então colocamos aí 5 posicionamentos aí do observador quando ele vai o quê? Caminhando para frente ou para trás em relação ao espelho. Então, no objeto A, vamos colocar aqui, ó. A imagem, ela sempre vai ser real, tá? Real. Só que ela vai ser o quê, professor? Menor, real. Toda imagem que é real, ela vai ser invertida. Quando a imagem é invertida, ela vai se formar sempre na frente do espelho, tá? Real invertida, só que ela vai ser o quê, professor? Menor que o objeto, tá? Menor que o objeto. Quando ele está no posicionamento em cima do centro de curvatura, ou seja, em B, a gente afirma que a imagem ela vai ser real, beleza? Invertida, só que ela vai ser o que, professor? Menor. Perdão. Ela será o mesmo tamanho do objeto, tá? Nesse caso vai ser o que? Mesmo tamanho do objeto, tá? Mesmo tamanho do objeto. Quando ele estiver em C, o que vai acontecer, professor? A imagem ela vai ser real, beleza? Real invertida, só que agora ela vai ser maior que o objeto. Maior que o objeto, beleza? Quando estiver em D, o que vai ocorrer, professor? Não haverá posicionamento, ou seja, a gente diz que a imagem ela vai ser o que, professor? Imprópria, tá? Imprópria. Imprópria por quê? Devido a algumas propriedades, só vou mostrar aqui para você, para que você possa entender legal. Vamos construir aqui uma imagem. Aqui nesse caso aqui a gente vai mostrar para você, né? Porque não existe a imagem, ó. Você coloca aqui, né? Então, de acordo com algumas propriedades,
Ou seja, o raio incidente passa paralelo em relação ao eixo principal e passa pelo foco, tá? Nesse caso, a segundo raio, ele vai passar pelo vértice e vai refletir, ó. Então, quando ele reflete, vou só um pouquinho aqui estender, eles vão, ou seja, repara que não vai ter interceptação dos raios luminosos, ou seja, eles vão seguir paralelo em relação ao espaço, ou seja, tanto que não haverá prolongamento, se você observar aqui, ó, não haverá prolongamento. Quando você tem prolongamento, você vai ter imagens virtuais, quando você tem interceptação desses raios luminosos, ó, vamos estender, vamos estender aqui um pouquinho, para que vocês possam entender legal, ó. Então, ou seja, ó, aqui onde nós estamos colocando, seria mais ou menos prolongamento, ó. Então, repara que você observa que não há, aí, ó. Então, repara que não há interceptação dos raios luminosos. Por isso, tanto que não há receptação e nem há prolongamento, tá? Por isso a gente afirma que os raios, nesse caso, eles seguem uma direção e sentido, nesse caso, paralelos, ou seja, não há encontro desses raios, nem refletidos, nem tampouco seu prolongamento, tá certo? Por isso que a gente diz que a imagem é imprópria. Quando você coloca lá o posicionamento em E, olha só, quando você coloca lá o posicionamento desse objeto no posicionamento em E, com foco e no vértice, o que vai acontecer, professor? A imagem ela vai ser virtual. É o único momento que ocorre no espelho côncavo, galera. Então a imagem ela vai ser real, só sumindo aqui da tela. Então a imagem ela vai ser real, direita, só que ela vai ser o quê? Maior que o objeto, tá? Maior que o objeto, tá certo? Então se você fazer a construção aqui da imagem, você vai ter um prolongamento, tá? Então esse prolongamento se dá porque você vai ter interceptação desses raios luminosos. E quando há um prolongamento desses raios luminosos, a gente afirma que vai ter uma imagem virtual, tá? Então essa é a diferença de imagem real e imagem virtual. Imagem real, você tem... imagem real, você vai ter uma interceptação dos raios luminosos. E quando você vai ter imagens virtuais, você vai ter um prolongamento dos raios luminosos. Tá certo? Vamos lá então mostrar para você aqui a construção da imagem virtual direita e maior que o objeto para que você possa entender legal, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui um desenho. Você já sabe as propriedades. E você tem aqui o espelho côncavo, tá? Deixa eu só ajeitar essa imagem que não está legal. Vamos lá, só ajeitar aqui, só um momento. Pronto, só para representar. Eu só vou colocar aqui, galera, o foco e o vértice, tá? Que é o posicionamento que você vai ver. Então você vai ter o objeto, né, na frente do observador. Vamos fazer a construção. Então, a imagem aqui bate, reflete passando pelo foco, sempre seguindo essa propriedade. Aí nesse caso aqui, olha o que vai ocorrer. Você vai ter aqui, novamente, quando ele, antes do foco, as imagens dos raios refletidos, eles passam pelo foco. Já quando ele vai já em cima do foco, ou seja, para frente, ou seja, próximo do... Aí você vai ver que não haverá... Aqui você pode perceber que agora ele já perde o paralelismo. E se você fazer o prolongamento, vamos fazer com outra coisa diferente para que você possa observar. Aqui, menos aqui, ó, estendendo. E vamos estender mais ou menos aqui, essa aí coloquei um pouco inclinado, ó. Mais ou menos aqui. Então, ou seja, repara que aqui você vai ter uma interceptação dos raios luminosos, ó. Tá vendo, ó? Prolongamento, nesse caso. Interceptou, já forma imagens virtuais. É o que a gente diz que forma o que? Atrás do espelho, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui e você pode observar que a imagem aqui, nesse caso, ela é direita. Olha lá. Só pegando aqui o nosso amiguinho, ó. Então, interceptou. Aqui eu fiz sem a escala, galera. Interceptou aqui, ó. Interceptou, você pode observar que nesse caso aqui a imagem ela se forma um pouco maior que o objeto. Então, quais são as características?
virtual, virtual, direita, ok? E maior que o objeto, tá, galera? Então, essa foi a nossa revisão para você, aluno. Primeira parte, vamos mostrar para você a equação dos focos conjugados, né? Dos pontos conjugados, que a gente mostra também, que também é chamada equação de Gauss para espelhos esféricos, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira parte de gravação para você. Vamos fazer um exercício para isso ficar legal para você e analisar a equação. Quando o foco, a distância focal, ela for positiva, que tipo de espelho tem, se é convexo ou côncavo, tá bom? Então fica com a gente na parte 2, nós vamos mostrar para você. Então, tchau, tchau. Até logo, que a gente vai mostrar para você essa parte da revisão. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.